quando a gente começa a falar sobre sinais, me vem vários sinais que a gente acaba não percebendo. Às vezes a relação vai passando o tempo e vem chegando outros compromissos, novos papéis. Quando duas pessoas se unem, às vezes com 20, 30 anos, ainda estão no começo de vida, vem muito naquele anseio de construção, naquele anseio de formar uma família, naquele anseio profissional também. E com isso vem muitas bagagens e muitas cargas adicionais colocadas num relacionamento. Então a pessoa passa a uma só, e depois de só uma só você começa a ter esses agregados, esses componentes a mais. Ou quando a relação já vem com isso. Muitos já vêm. Muitos você vem de um outro relacionamento e a gente vem sempre com outras experiências. Mas por que a gente não reconhece? Às vezes só reconhece quando a água está transbordando. Trazer esse tema de os sinais hoje, ele vai tão de encontro ao que a gente percebe que acontece o tempo inteiro ao nosso redor, em qualquer área da nossa vida. A vida nos dá sinais que algo não está bom. Quando a casa precisa de uma reforma, ela começa com uma fissura. Quando algo que não está de acordo começa a doer em outra parte do seu corpo, a vida começa a dar sinais que algo não está legal. E os relacionamentos são assim. Eles dão sinais. Sinal às vezes de um distanciamento, sinal às vezes de uma perda de admiração, sinal às vezes de uma perda de conexão. Faz sentido isso para você? Quando você percebe um afastamento da outra pessoa que você está convivendo. Quais os sinais que você está recebendo hoje que talvez algo está errado? Não significa que algo está terminado, mas que algo que precisa dar um pouco mais de atenção. Algo que você precisa dizer, nossa, deixa eu olhar para isso, porque passou o final de semana e muitas coisas se repetiram que você não gosta em relação ao seu relacionamento. Muitas coisas se repetiram e se repetem todo final de semana, quase todo dia, e você continua falando para você o que sobre isso? Isso é um sinal que está em desarmonia? Ou ele é um sinal que você precisa fazer algo sobre aquilo? Ou é um sinal para você que realmente não dá certo e que você precisa partir para outra? Porque a gente tem muito essa tendência de simplesmente quando algo não tá bom, vamos tirar da frente, vamos excluir logo, porque afinal, quantas vezes você ouviu quando terminou um relacionamento que a fila anda? Que tem um monte de gente aí disponível e que tem um monte de gente que é só fazer assim. Quantas vezes a gente ouve isso, ouve alguém falar e que no fundo guarda um sinal aí de uma marca muito profunda de dor que não deu certo o relacionamento, mas não admite, não olha para aquilo e diz, caramba, onde foi que eu errei? Qual foi a minha parte que eu não fiz e que chegou nesse momento? – 25 de julho de 2022. Eu até queria ver se era essa data que estava ali em cima. Que eu não sei. Deixa eu ver uma coisa se eu consigo tirar aqui pra ver. Não, não tem data aqui. É que eu tenho um quadro aqui, que é o quadro da minha formatura. 25, se eu não me engano, foi 25 de julho de 2002. Estão fazendo 20 anos que eu me formei em arquitetura. Durante esse processo de 20 anos, várias vezes foram vindo sinais que não era isso que me satisfazia. E isso valeu tanto para minha relação profissional quanto o meu pessoal. O meu pessoal, ele foi tendo os mesmos sinais, os mesmos pontos de alerta. Quando um carro não tá legal, começa a aparecer um sinal lá no painel, que algo precisa ser olhado. E falar de sinais vai muito de, quando se fala de relacionamento, é um pouco de você tirar as suas armaduras, os seus pré-julgamentos, as suas opiniões formadas,
o seu ego, o seu orgulho. Tirar isso de lado, deixar isso pra fora e dizer, caramba, deixa eu olhar de forma diferente. Deixa eu entender o que eu ainda não enxergo sobre isso. Muitos vão te dizer, se você for para esse lado, de buscar respostas de confirmação do que você quer ouvir, muitos vão te falar justamente para você sair fora. Ah, larga de mão. Tem um monte de gente aí. Larga de mão, a vida é muito rápida. A gente não pode perder tempo. Mas quando a gente olha para tudo que está acontecendo e encontra qual é o ponto que eu não fui responsável sobre isso, qual é o ponto que eu não construí nada sobre isso, qual é o ponto que eu deixei aquilo acontecer e aquilo tomou uma grande proporção, como se fosse uma fissura na parede, que essa parede começasse a entrar e ela vai aumentando, vai tomando conta. Quando vê, ela tomou conta da casa inteira. Aquela fissurinha não tratada, de repente, tomou conta de tudo. Numa proporção que não dá mais conta de olhar. É preciso fazer algo. Ter a noção de aquela fissura pequena na sua parede começar a ficar grande demais é a grande chave de olhar o momento de agir. O momento de olhar e dizer, eu faço alguma coisa sobre isso. Ou simplesmente, eu ignoro e deixo passar. A vida é muito rápida mesmo, a vida é muito curta. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, na casa dos meus pais, fazia 3 anos que eu não vinha. E eu, observando algumas pessoas próximas, com a vida exatamente no mesmo ponto, ou até antes do que estavam há 3 anos atrás. A impressão é que dá que algo parece que travou a vida. E quando a vida trava nos relacionamentos, quando a vida trava e você não deixa ela fluir, a impressão que dá é que as coisas se... Sabe como se nosasse tudo? Os relacionamentos são algo tão precioso na nossa vida, como realmente são um diamante. Por isso que eu faço essa analogia com o diamante todos os dias. Eu trago o diamante aqui pra vocês. Porque os relacionamentos são isso. Ele sofre sim uma lapidação, uma pressão para ficar quente, para vir a brilhar e para justamente ele se transformar. Mas entender da raridade dele, da importância dele e o quanto ele interfere nas outras áreas, que é a grande questão. Muitas vezes a gente ignora e passa por anos olhando para aquilo de forma leviana, ou de forma leve mesmo, sem a profundidade que você deve dar, sem a importância que você deve dar. É uma palavra, é um construir, é uma comunicação, é um diálogo estabelecido. Não existe razão dentro de um relacionamento. Existe um jogo ganha-ganha, todo mundo ganha. Relacionamento não é um jogo de tênis. Não é uma partida que eu tenho que derrotar o adversário. Se o pensamento for esse, ou se foi esse, talvez o seu casamento não deu certo. Eu tive um casamento assim, de competição. Eu tive um casamento onde a outra pessoa não admitia que eu tivesse algo mais do que ela. Ela não vibrava comigo na mesma frequência. Nós éramos da mesma área, da mesma formação. Tínhamos tentado trabalhar juntos, tínhamos tentado ter um escritório juntos. Eu era muito nova quando comecei, não tinha nem um pouco hoje o que eu penso da vida em relação a relacionamentos, mas uma coisa a gente tinha naquilo, ao mesmo tempo que a gente tinha muita similaridade do que a gente gostávamos das mesmas coisas nesse ponto, relacionado à arquitetura, nós tínhamos algo que dava choque. Era esse olhar dele como ele precisando ser superior a mim. Não admitindo
Às vezes que eu estava numa posição, que ele estava em outra posição, que nós éramos complementares um ao outro. Aquilo levou à nossa ruína. Ambos não souberam lidar com aquilo. Ambos não souberam lidar com o que era 50% de cada um no relacionamento. O que era meu, o que era dele, o que era nosso. O que nós fazíamos puxando a corda para o mesmo lado. A corda estourou. Cada um começou a puxar mais para o lado do outro. Cada um começou a ficar mais individual do que o outro. Aí está um grande sinal do relacionamento. Quando ambos começam a sair da linha, e daí quando a gente fala de uma na sua carne, e vem a palavra aí de Deus para falar isso, quando um casal se une, não é da questão de você vai concordar com tudo, amém, diga amém, etc. Não. O sentido é, vamos para o mesmo caminho. Eu me junto com outra pessoa por um mesmo objetivo, por um mesmo caminho, por um mesmo propósito de vida, por um mesmo sonho. Agora, quando ambos começam a sonhar sonhos separados, aonde foi que a gente errou nisso? Que o sonho junto de formar uma família, de formar um casamento, foi ali. Mas, de repente, cada um começou a se distanciar. E o relacionamento que não deu certo não é para ele simplesmente falar para você que nada mais dá certo, que todos os homens e todas as mulheres são assim. Ele veio para te mostrar que não é para você repetir no próximo. Talvez o fracasso que você tenha cometido em alguma coisa não foi fracasso, foi o resultado de um erro que você repetiu. O não olhar de forma leviana, não dar valor para aquilo naquele momento. O individual vir antes. A sua satisfação pessoal acima de qualquer outra coisa. Não que ela não tenha que estar presente, ela tem que estar presente. Porque um casal, quando perde cada um o seu amor próprio, não tem como amar os dois. Quando as duas pessoas elas não se veem mais, se olham no espelho, se reconhecem e sabem do seu potencial, elas não conseguem dar o seu máximo no relacionamento. É importante você olhar você como um todo. Atendimento que eu estou fazendo, um dos atendimentos que eu estou fazendo é tão interessante, porque justamente ela me relatou isso. Nós nos perdemos lá quando cada um começou a fazer as suas coisas. Eu comecei a ir para o quarto, olhar no telefone, olhar na internet, e ele começou a jogar. Foi naquele momento que a gente se distanciou. A gente perdeu essa conexão de fazer juntos, de olhar juntos, de sonhar juntos. Nós perdemos. Como resgatar isso? Aí está um grande sinal de alerta. Hoje, no seu relacionamento que você está vivendo, ou que você quer viver, você está disposta a justamente olhar num caminho em comum, numa construção em comum? O que eu quero construir com o outro? Não só para mim, mas para nós. Juntos fazermos uma caminhada. No primeiro relacionamento que eu tive, que não deu certo, acabou no divórcio, cada um foi puxando a corda até estourar. Nenhum tinha maturidade, nenhum tinha discernimento, todo mundo tinha muito orgulho e ego. Cada um queria ter razão sobre o outro. E a gente não soube lidar com isso. Quando veio a segunda grande crise de relacionamento da minha vida, que quase acabou com o meu segundo casamento, o olhar foi o mesmo. O erro era o mesmo. Eu comecei a fazer as coisas para o meu resgate da minha essência que eu tinha perdido. Eu não sabia mais quem eu era. Depois do segundo filho, eu tinha me perdido na maternidade. Eu me olhava e não me reconhecia. Como mulher, como Márcia, como arquiteta, muito menos. Daí eu fui entender todos os sinais que a vida foi me mostrando. Mas foi um processo. Mas esse perder meu de identidade foi o que perdeu nós como casal. Porque foi num resgate desenfreado que eu fui. De buscar todas as respostas sem comunicar a outra parte. Foi o meu grande erro. E foi um sinal. Que eu precisava mudar.
que eu não era só eu, Márcia. Se eu quisesse aquele caminho, sim, seria só eu, Márcia, sozinha, mas infeliz. Eu precisei de vários acorda para dar um chacoalhão na vida. E Deus permite que você passe por isso. Você chegar ao fundo. E naquele fundo você falar, caramba, o que eu tô fazendo? Mas sabe o que mais dói? Que eu quase perdi isso. E daí eu vejo assim, não existe culpa de um nem de outro, né? É 50%. Ambos se distanciaram. Eu fui de uma forma, ele foi de outra. Ambos queriam ter razão, orgulho, ego, etc. Mas justamente é esse o ponto. Enquanto eu não peguei o meu ego, meu orgulho e deixei ele, fica aqui, eu não conseguia pensar em dois, eu conseguia pensar só em mim. E o que eu falo pra você do reconstruir você, reconstruir a sua identidade, reconstruir o seu amor próprio, reconstruir as áreas da sua vida, elas vão te dar sim sustentação para um relacionamento feliz. Leve, leve. Que vai ter os percalços, vai ter, que vai ter os problemas, vai ter, mas ele vai ser leve. Você vai superar e ter vontade de continuar junto com a pessoa. Quando você aprende isso. Quando você está bem resolvido, resolvida. Justamente foi esse ponto que, nesse mesmo atendimento, quando a menina falou pra mim, menina, é que ela é mais nova que eu falo menina. Quando ela comentou que ela tinha se perdido, cada um foi fazer jogar videogame, o outro foi olhar internet o tempo inteiro. Eles começaram a se perder e eu fiz ela olhar pra ela de novo. Aonde foi que você se perdeu? Ela não estava bem com ela mesma, profissionalmente, nem com a saúde dela, nem com o autocuidado dela. Ela simplesmente falou assim, é assim mesmo, a vida é assim, cada um tem que fazer as coisas que gosta, nós somos diferentes, não vai dar certo mesmo. E daí a grama do outro é mais verde. O relacionamento do outro é melhor. O que o mundo está te oferecendo é melhor. Aí é o momento de você entender que o que estão te oferecendo é para te provar. É para você olhar e dizer, opa, por que eu tô me deixando ir para esse caminho que até então não tinha sentido? É aquela porta aberta, que é um sinal que você deixou. Não que o outro deixou, você está deixando. Você está permitindo. Nós somos extremamente responsáveis por tudo que acontece com a gente. Nós não somos vítimas. A vítima gosta de se fazer de vítima, e daí vítima é aquela que fala assim, e conta a história pra ela, nossa, tá acontecendo isso, eu tô isso, aquilo, não, aconteceu isso, fulano tá fazendo isso e por isso eu tô olhando de outra forma. A culpa é dele que fica longe de casa, a culpa é dele que só trabalha, a culpa é dele que isso. A culpa. Busca procurar um culpado da situação que está acontecendo. Mas e o sinal que foi dado lá atrás? Lá no início, quando simplesmente parou de ter aquela vontade de fazer uma surpresa, aquela vontade de manter uma união, aquela vontade de sair juntos, de fazer algo além dos filhos. Aonde foi que esses momentos foram perdidos? Momento de conversa? Momento de um abraço? Ou momento simplesmente de olhar para o outro e falar assim, nossa, como é legal ter você. Como você é importante para mim. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, esses dias, eu tenho falado todos os dias com meu marido via internet aí, né? FaceTime, WhatsApp, enfim, Line, todas as linhas aí de videochamada. E nós nos conhecemos assim. Nós nos conhecemos durante fevereiro até maio. Fevereiro, março, abril, maio. 3 meses, 90 dias, nós ficamos só pela tela. E me veio essa recordação.
Que eu fiquei com ele só pela tela, a gente ficava horas e horas e horas conversando sem se conhecer pessoalmente. E aonde gerou nossa maior conexão foi no nosso pensamento. Na forma de eu olhar ele pela essa tela e querer mais, querer saber quem era aquela pessoa que estava por trás. Claro que era todo um outro momento, era uma novidade, era algo que me chamava a atenção. Mas tinham os mesmos valores, os mesmos princípios. Nós estabelecíamos conexões do que a gente queria. Um sonho que ambos tinham em comum, ele com 40 anos mais ou menos, eu com 31, quando a gente se conheceu. Há 10 anos atrás, mais 11 anos atrás. Qual que era o nosso objetivo que a gente falava ali naquela tela durante horas? Nós queríamos casar e ter filhos. Nós queríamos fazer uma família. Ele vinha de uma separação, eu vinha de uma separação. Ambos tinham perdido quase a esperança de arrumar alguém. Mas nós encontramos aquele momento que a gente ficava horas e horas via MSN, Skype, conversando, sem se conhecer pessoalmente. Nós encontramos algo muito forte que nos conectava, mas a gente nem sabia o que era. Com certeza, quando você conheceu a pessoa que você sonha para sua vida, ou está com a sua vida e de repente você está numa crise, você vê nela aquilo, você viu nela em algum momento. Algo que só você via. Até as outras pessoas falavam, nossa, não viaja. Não falaram isso pra você? Não viaja, nossa, é muito complexo vocês ficarem juntos. Falavam isso pra mim. Como que você vai ter relacionamento com uma pessoa que mora tão distante? Você morando em Porto Alegre, ele morando em São Paulo. De uma cultura diferente. Inclusive, eu mais ouvia dos meus pais isso. Como que você vai ficar com uma pessoa que era de outro planeta pra eles? Meu marido até ri, porque o primeiro dia que eles se encontraram, meu pai ficou abismado que meu marido bebia cerveja. Você bebe cerveja? Como se cerveja fosse bebida somente do Rio Grande do Sul. Somente dos gaúchos. Mas era o mundo deles. Eles tinham uma informação de mundo muito diferente da minha, muito diferente do meu marido. Mesmo com todas as adversidades que a gente percorreu naquele momento, como que eu poderia entender que Deus não queria a nossa união? Ao contrário. E com certeza, algum momento, alguma coisa aconteceu que também chegou alguma união para você nesse mesmo formato. Que só você sabe explicar. Que só você sabe entender, só você entende qual que é essa conexão que você explica. Que outras pessoas não explicam. Mas você acredita. Por um momento você acreditou. Talvez você perdeu o encanto, perdeu a admiração, perdeu. O que eu falo pra você hoje, se algum sinal está piscando no seu painel hoje, que algo pode estar errado, preste atenção. Haja. Faça o que só você pode fazer sobre esse relacionamento. Os seus 50%. Aquele sinalzinho que está piscando para você hoje refere-se aos seus 50%. Não é culpa dele. É os 50% que você não está fazendo. Mas você enxerga. E isso te dói. Só que dói também partir para ação. Mas haja. Uma das coisas que inclusive eu fiz com um dos atendimentos foi justamente eu fiz um exercício com ela. Você gostaria de ver outra pessoa no seu lugar, na sua casa? Você gostaria de ver essa cena? Feche seus olhos e veja essa cena. Ele com outra pessoa. A menina falou, não é isso que eu quero. Não quero que ninguém entre na minha casa e fique no meu lugar. Mas você está deixando aberto isso. Cada vez que você não age, cada vez que você espera que o outro faça, que você espera reconhecimento, que você espera que do outro venha, quem espera do outro ainda está numa posição infantil. Põe amor nas minhas palavras hoje. Mas está numa posição infantil. Porque adulto não espera, adulto vai lá e age. Na sua responsabilidade e na sua parte. Claro que eu acredito que para tudo existe limite. Para tudo existe um limite de agir.
Quando a outra parte responde, quando você entende que existe amor, quando entende que algo se perdeu de vocês, mas é possível conectar. Quando você faz uma lista do relacionamento perfeito ou do que você gostaria, ou da outra pessoa que você gostaria, você vê que essa pessoa você já tem e que você perdeu em alguns momentos ali o brilho, mas não no todo. Você já fez uma lista dessas? Eu já fiz. Justamente quando eu estava querendo desistir. Eu fiz uma lista da pessoa ideal. Quem é a pessoa ideal que eu quero do meu lado? E fiz uma lista dele, da pessoa que eu tinha, do meu marido. E pela minha surpresa, quando eu bati essas duas listas, tinham 3 coisas só que não batiam. E eu fiquei olhando para ambas e disse, caramba, eu vou jogar fora por causa de 3 coisas que podem até ser importantes para mim, mas dessas outras aqui eu não abro mão. E ele já tem. Percebe como às vezes a gente se perde e busca um príncipe encantado, uma mulher, princesa maravilha? Não existe. Existe sim alguém que veio pra você. Existe sim uma pessoa que veio pra você, que está aqui pra vocês dois, sim, evoluírem e entenderem um caminho novo, construírem algo novo. Não 2 pessoas para viverem no inferno, num pé de guerra, numa briga contínua, não. Mas sim encontrarem um ponto que às vezes vai precisar cair para levantar, mas levantar muito melhor. Eu venho aqui para falar porque eu cheguei num momento, eu e meu marido, que a gente perdeu tanto a conexão que nós não podíamos nos tocar. Era doído nos tocar. Nós nos aproximarmos fisicamente. Nós não tínhamos mais conexão de nada sobre isso. Nem fisicamente. Existia um amor aí todo machucado, todo magoado, todo quebrado. Mas essa conexão física eu tinha perdido. E foi um desafio superar isso. Mas eu consegui. Eu consegui fazer ele voltar a olhar pra mim. Quando eu fiz essa lista, e daí são uma série de coisas que eu falo pra vocês. Foi a lista, foi colocar meu joelho no chão, foi entender que isso era um chamado de Deus pra minha vida. E eu não sei, até hoje eu falo, gente, se existe milagre, existe um milagre que Deus fez eu olhar pra ele com vontade de novo. Foi crescendo, mas foi crescendo primeiro em mim. Foi crescendo primeiro em mim o meu amor próprio, o meu lugar de esposa, o meu lugar de filha, o meu lugar de mãe, o meu lugar como Márcia. E é o convite que eu faço para vocês todas aqui, todos aqui. O primeiro sinal, que eu acho que é o mais grave para a vida travar, é se você não está no seu devido lugar. Você sai do seu lugar, você abre todas as outras portas para tudo dar errado na sua vida. O que eu comentei hoje no início da live, que quando eu observei as pessoas aqui exatamente paralisadas profissionalmente nos seus relacionamentos, paralisadas como se o tempo tivesse parado, nem 5 anos atrás, parece que tinha retrocedido. A impressão que deu é assim, meu Deus do céu, essa pessoa ainda tá assim. Ela continua parada no lugar errado. Mas jamais eu vou falar isso pra ela. Porque a pessoa precisa ela entender isso. Você só ajuda quem te pede ajuda. Quem não te pede está vivendo aquela vida e pra ele tá tudo bem, aí você percebe que existe uma angústia, uma tristeza. Mas eu não sou eu que vou apontar. Mas dá pra observar. Sim, quando a gente tá no lugar errado. Às vezes a gente não reconhece isso. É preciso a gente realmente se perder e entender que a gente está ocupando o lugar errado. Isso trava a nossa vida. Esse é um dos princípios de vida. Estar no seu devido lugar. Enquanto a gente busca o propósito do outro, a vida do outro para ser feliz, fazer o que os outros fazem, eu vou seguir o modelo disso, o modelo daquilo, não dá certo. O primeiro passo é você entender o seu lugar.
Você entender qual que é o seu lugar como esposa, como marido, como namorada, como namorado. Entender que esse relacionamento está se construindo e meu lugar é aqui, no meu 50%. 50% que eu vou investir, os meus 100% que eu vou me doar para esse relacionamento. Quando você se doa esse 100% seu, é porque você está muito bem resolvido aqui. E você não doa pedindo algo em troca. Porque essa troca vai vir naturalmente. Se não vier, é mais um sinal que as coisas não estão bem. Que é preciso realinhar. Porque não é óbvio para o outro que você não está feliz. Não é óbvio para o outro que algo dói em você. Não é óbvio para o outro que aquele comportamento que ela ou ele faz todo final de semana te incomoda. Fazer isso, aquilo te incomoda. Não é óbvio. É preciso ser dito. O óbvio precisa ser dito. É tão interessante porque ontem a gente estava numa conversa aqui com meus pais. E meu pai, ele tem um jeito mais assim de falar. Vai com a minha mãe. Eu me colocando no lugar de filha, mas naquele momento eu precisei falar, assim, porque eu tava, sabe que o negócio estava batendo na mesma tecla? Eu disse, consegue enxergar aqui que pra ele não era óbvio o sentimento da minha mãe. Pra mim já era óbvio, porque eu consigo entender isso. Mas a mesma coisa pro seu parceiro, pra sua parceira, pro seu namorado. Se você ficar com o cara emburrado, não é óbvio que, que você não gostou. Ou se ele ficar emburrado, entenda o que está acontecendo. Às vezes a pessoa está tão dolorida por dentro, não é nada com você. Geralmente não é nada com você. É dela. As suas dores que você não aguenta no relacionamento tem muito mais a ver com você do que com o comportamento de outro. Mas existe algo que o outro faz ou deixa de fazer que para você vira um sinal absurdo, que é um sinal que não dá certo, mas é simplesmente para você olhar aquilo e buscar cura daquilo. Uma cura emocional. Uma cura de alguma ferida. Algo que você remete ao seu passado, a forma como você foi criado ou criada, que traz alguma dor para você e você reverbera isso no seu relacionamento. Por isso que é importante você resolver todo o seu relacionamento hoje, porque ele vai ser o sinal para os seus relacionamentos futuros. Ele vai ser a ponte para o seu relacionamento futuro. Resolver hoje. Não excluir ele. Quanto mais curado você for para outro relacionamento, melhor será o outro relacionamento. Quanto mais desamarrado e colocado aquilo no lugar certo, vai ficar aquilo no lugar certo com amor, com carinho. Quanto mais ódio você deixar naquele relacionamento que acabou, por isso, porque aquilo, porque eu perdi tempo, porque ele era um não sei o quê, quanto mais críticas você colocar, você está indo com mais dor para outro relacionamento. Ou quanto mais críticas você fizer sobre o relacionamento que você está, mais críticas e mais ódio, mais rancor vai continuar naquele relacionamento. Troque tudo isso por um pacote hoje, nessa segunda-feira, de amor. Vamos reconstituir aquele coraçãozinho ali. Vamos colocar amor naquilo que está doendo. Por que aquilo está doendo? Por que aquilo está voltando tão forte na sua vida? Qual é o olhar que você ainda não teve sobre aquilo? É simplesmente por isso que as coisas voltam na nossa vida. É o olhar que a gente deve ter. Não sei se você acredita, mas eu acredito que Deus permite pra gente essas dores. Justamente pra gente mudar. Ele não desiste da gente nunca. Por isso que ele manda um fardo pesado, ele tá te mandando de presente, ele sabe que você aguenta. Se tá um desafio no seu relacionamento, ele quer que você mude. Talvez mude de relacionamento, mas talvez dê um upgrade no seu relacionamento, como nunca deu. Talvez é justamente para botar as coisas em ordem e vir filhos, vir um novo desafio, vir um novo momento para vocês. Faz parte. É uma construção, é um quebra-cabeças. Daquela pecinha que não encaixa e que ela vai precisar talvez trocar essa pecinha, que não é essa peça que dá certo. É a sua forma de enxergar aquilo de um outro ângulo. Entender que está vindo de presente para você com muito amor. Aquele desafio.
É uma maneira tão mais leve de ver as coisas, de enxergar as coisas da vida, os desafios. É uma maneira tão mais leve de entender que a vida está passando e que você tem responsabilidade sobre os seus 50% dentro desse relacionamento. Mas sobre a sua vida, a responsabilidade é sua, 100%, não do outro. O seu sorriso, o seu choro, não espere do outro. Faça você aqui dentro primeiro. Faz sentido isso pra você? Entender que o que te mandam são sinais de mudança. Não sinais de derrota. Sinais de o mundo acabou. Não. É apenas um pedido de alerta que você haja. Só que quando nós ignoramos isso, desprezamos isso, a casa cai. Quando a gente ignora aquele sinalzinho que está piscando, algo maior pode acontecer. E realmente você não suportar, e esse casamento vira ao fim, esse relacionamento vira ao fim. Mas antes de vir ao fim, teve algo que ficou muito machucado, que veio antes. Nós não somos dissociados, ao contrário. Nós somos uma única pessoa que vive num todo. Vive no trabalho, vive na parte espiritual, vive na saúde, vive nas finanças e vive no relacionamento. Nós somos um ser único e completo. Quando a gente começa a encarar isso com mais leveza, é que as coisas começam a se encaixar. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, gente, agora que eu percebi que eu tô com fone de ouvido, tô com fone e nem tá ligado. Tava desde da hora que eu tava ouvindo ali. Quando a gente começa a perceber que essa forma de ver a vida que deixa a gente mais leve, que traz mais resultado, que traz leveza, e você passa essa leveza para as outras pessoas. Não existe fórmula mágica, mas existe sim um olhar diferente sobre as coisas. Um olhar que algo é único e não é por acaso que acontece em nossas vidas. Nem nunca foi. Tudo que você passou teve vários sinais que apareceram antes. Um casamento rompido, um divórcio, uma separação, um namoro que não deu certo. Teve vários sinais que vêm antes das coisas ruírem. Mas atento a isso é que é o necessário. Olhar sobre isso que é necessário. E o olhar primeiro vai ser de amor. Se for de ódio, aí sim que vai dar errado. O olhar primeiro é de acolhimento. Por que isso está acontecendo agora nesse momento? Pra mim. Não é com você, é pra você. Essa é a grande diferença de tudo. Vamos terminar por aqui, nessa segunda-feira, que apenas é um dia alerta. Olhe a sua semana com amor. Para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para as coisas que acontecem. Mas principalmente para esses sinais que aparecem. Olhe para eles e enxergue o que você ainda não fez sobre eles. E que é possível ser feito, sim, hoje. Somos apenas diamantes lapidados, não esqueça disso. Em lapidação todos os dias. Somos joias raras, assim como os nossos relacionamentos. Eles interferem em tudo na nossa vida. E por isso que devem ser tão bem cuidados como uma pedra preciosa. É isso que vai fazer de você um ser humano melhor. Você se relacionar com outras pessoas. Se não deu certo, se há algo novo que vai acontecer, apenas abra seu coração e pegue o anterior com o coração, coloque numa caixinha. Foi excelente. Ele foi um grande aprendizado. Ele me serviu com amor. Agora eu estou aberto para outro. Ou se é um momento de crise, pegue essa mesma crise e faça o mesmo trabalho. Põe numa caixinha, agradeça. Ele veio por um propósito, não para deixar no mesmo lugar. O que deixa no mesmo lugar é aquela bendita zona do nunca, que eu chamo, né? Umas pessoas falam de zona de conforto, eu falo de terra do nunca. Naquele lugar onde nada acontece, a sua vida fica ali, vendo passar. E se a gente percebe que até a natureza, as nuvens passam, o dia amanhece, o dia anoitece, até a natureza faz um ciclo de mudança, por que cargas d'água
a gente se fecha para essas mudanças. Agradeça, elas são bem-vindas. São para te levar para outro caminho. É outra forma de ver a vida, que com certeza traz mais resultados. Não tenha dúvida disso. Mas é isso, vamos terminar por aqui. Essa segunda-feira passou de 30 minutos. Gratidão por quem esteve aqui. Eu vou deixar gravada essa live, como eu deixo todas as outras, porque é simplesmente a minha entrega aí sobre os sinais que a vida te dá, os sinais que a vida te dá nos relacionamentos, onde eles estão conflitantes, onde é preciso atenção. Tenha atenção à comunicação, tenha atenção a esse brilho que você perde, tenha atenção a tudo, mas principalmente aos 50% que te cabe agir sobre aquilo. E sempre existe saída. Só não existe saída para quem já foi. Quem está aqui está por algum motivo, e se ouviu essa live também é por algum motivo, então existe uma saída, sim. Acredite. Tchau, tchau. Uma excelente semana para você.